Olá, tudo bem? Meu nome é João Trindade, eu sou mestre em Direito Constitucional e também doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Também sou consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e advogado. E nós iremos falar acerca dos princípios do processo legislativo. Bom, você já deve ter percebido que o processo legislativo muitas vezes é esquecido nas faculdades ou até nos cursos de pós-graduação, ainda que na área de direito constitucional. Muitas vezes essa matéria é vista de uma forma um tanto quanto superficial ou até relegada. A gente costuma estudar muito o processo judicial, um pouco menos ou bastante menos o processo administrativo e menos ainda o processo legislativo. Então a ideia dessa nossa palestra aqui é trazer realmente uma visão panorâmica acerca do processo legislativo no direito comparado e especialmente no Brasil, para que a gente possa entender as várias nuances que o regem, os vários princípios que regem o processo legislativo em nível constitucional e com algumas pitadas de contextualização da prática legislativa e também dos regimentos internos das casas legislativas. Então aqui você acompanha, a gente pode verificar aqui o tema da nossa palestra, princípios do processo legislativo, e aqui também a gente vai tratar os vários assuntos aqui elencados. A gente vai falar primeiro das fontes normativas, depois a gente vai analisar os princípios que regem o processo legislativo um por um, e finalmente a gente vai trazer alguns estudos de caso para a gente aplicar do ponto de vista prático essa questão dos princípios que a gente vai ter analisado aqui e não ficar algo tão abstrato, algo tão teórico. Afinal de contas, a teoria no direito ela só tem fundamento quando ela tem algum tipo de pé na prática. Então a gente pode aqui primeiro analisar a questão das fontes normativas dos princípios do processo legislativo. Como não poderia deixar de ser, a primeira fonte é a Constituição Federal, especialmente, mas não unicamente, os artigos 59 a 69 do texto constitucional. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente se debruça apenas sobre os artigos 59 a 69 do texto constitucional, esquecendo que o texto da Constituição de 88 ele é tudo menos sistemático. Se a gente for olhar, existem várias regras de processo legislativo espalhadas em todos os capítulos do nosso texto constitucional. Por isso, para que nós possamos ter um raciocínio indutivo e possamos então construir uma principiologia do processo legislativo, a gente precisa começar dos artigos 59 a 69 da Constituição, mas nós também vamos precisar beber de outras regras de processo legislativo que estão espalhadas pela nossa Constituição e várias delas serão aqui elencadas. Bom, uma segunda fonte normativa dos princípios do processo legislativo diz respeito aos regimentos internos das casas legislativas. É claro que o regimento interno do Senado Federal, o regimento interno da Câmara dos Deputados e os regimentos internos das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais também servem de fonte para a principiologia dessas regras, dessas normas acerca do processo legislativo. Especificamente no regimento interno do Senado Federal, existe um artigo dedicado especialmente a elencar os princípios do processo legislativo. E não, talvez até por ironia, esse artigo dos princípios está no final do regimento interno do Senado. Para quem quiser aprofundar esse conteúdo, vai lá o artigo 412 do regimento interno do Senado Federal. Nós também temos outras fontes que são a doutrina e a jurisprudência. Claro que, em se tratando de matéria constitucional, a jurisprudência aqui elencada é principalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em termos de doutrina, existem algumas obras clássicas acerca do processo legislativo e várias delas também apontam para a tentativa de construir uma principiologia sobre a matéria. Talvez a que mais se aproxime desse intento seja a obra do professor José Afonso da Silva, Princípios Constitucionais de Formação das Leis no Direito Brasileiro. Esse livro, que inclusive teve uma recente reedição em 2017, é uma matéria também, uma obra clássica acerca da matéria, não só sobre o processo legislativo, mas também sobre a própria prática legislativa, a própria prática parlamentar. Pois bem,
Vamos agora, vistas essas fontes normativas, vamos começar agora a analisar os vários princípios em espécie, ou seja, a partir de agora a gente vai analisar um por um os princípios do processo legislativo e você vai perceber que a gente aqui aborda sempre três questões. A fonte normativa, ou seja, de onde emana esse princípio, o conteúdo do próprio princípio e especialmente as suas consequências no plano jurídico, mas também no plano fático, no plano da realidade fática que subjaz ao próprio processo legislativo. A gente sempre tem que ter muito cuidado com a questão da indicação da fonte normativa de um princípio, porque nós vivemos numa era que alguns chamam de panprincipiologismo, né? O professor Lênio Streck gosta muito de falar isso, com bastante razão, a meu ver, porque hoje em dia tudo a gente tenta construir um princípio constitucional, às vezes, infelizmente, tirado da cartola, para que a gente tente resolver um determinado caso concreto. Data vênia é o que muitas vezes acontece, especialmente na seara do direito penal. A gente tem alguns princípios que ganharam em sede doutrinária status de norma constitucional, sem que a gente entenda de uma forma muito precisa ou muito imediata qual seria a fonte normativa desses princípios. Por isso eu tive a preocupação aqui, inclusive para fins de rigor acadêmico, de a gente sempre indicar qual é a fonte normativa, ou seja, onde é que eu estou encontrando esse princípio, de onde é que eu estou, entre aspas, tirando esse princípio do processo legislativo. Pois bem, então a fonte normativa desse primeiro princípio, o princípio democrático, a gente tem o famoso artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, aquele que anuncia que todo o poder emana do povo, provém do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É claro que esse princípio democrático também tem uma densificação em nível doutrinário. O professor José Joaquim Gomes Canotilho chega a falar de vários tipos de democracia, vários conceitos de democracia. Também existe um livro clássico de Arendt Lippert, exatamente intitulado Modelos de Democracia. Mas o lastro desse princípio, então, está no artigo 1º, parágrafo único, densificado ou concretizado pela matriz doutrinária. E a gente vai ter como conteúdo, basicamente, aquela soma clássica entre a vontade da maioria mais os direitos fundamentais da minoria. Isso parece uma verdadeira repetição de algo que todo mundo já sabe, mas é sempre necessário que a gente volte ao princípio democrático, inclusive como a base de todo o processo legislativo. Afinal de contas, o princípio democrático é, portanto, a soberania popular, ou seja, o respeito à vontade majoritária da população, desde que essa vontade majoritária seja expressa com respeito aos direitos, inclusive de voz e de voto, das minorias. Quer dizer, não se pode utilizar, por exemplo, a soberania popular como desculpa ou como pretexto para se passar por cima das minorias, ou que muitas vezes na prática legislativa se chama pejorativamente de tratorar. Você tratorar as minorias é você passar por cima das regras procedimentais para impor uma vontade que, ainda que seja majoritária, quando produzida dessa forma e dessa maneira, sem dúvida não será democrática. Se você for olhar, todas as regras de processo legislativo, não só em nível constitucional, mas também em nível regimental, vão trabalhar com essa dicotomia entre a busca do respeito da vontade da maioria, mas também com o respeito aos direitos fundamentais da minoria. É por isso que, por exemplo, as deliberações parlamentares são tomadas por maioria de votos, artigo 47 da Constituição Federal. Isso respeita, isso concretiza o princípio majoritário. Por outro lado também, eu não posso, por exemplo, caçar a voz da minoria. Mesmo que já haja maioria para a aprovação de um projeto de lei, é preciso que seja respeitado todo aquele rito de discussões, até para que quem é contra aquele projeto tenha o direito de se manifestar. Às vezes, muitas vezes, aliás, sabendo que vai perder, mas a pessoa tem o direito de manifestar a sua opinião. Esse direito à palavra, em se tratando de um parlamentar, é algo básico, é algo fundamental, é algo que seria inclusive antidemocrático se não fosse assegurado. Mas uma coisa interessante é a gente fazer essa conexão necessária entre o processo legislativo e a democracia. Algo interessante é o seguinte: é possível fazer leis sem ser por intermédio do processo legislativo? Claro que sim. A gente teve, infelizmente, exemplos no Brasil de épocas em que o Congresso Nacional estava fechado.
Durante todo o período da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, de 37 até 45, o Congresso Nacional ficou literalmente fechado à chave. O setor legislativo não funcionava, somente os setores administrativos, que também